O que vocês não podem esquecer do povo fenício é o alfabeto, tá? Então, eles habitaram toda a região próxima onde os gregos habitaram, que é a região do Mar Mediterrâneo, tá? E os fenícios é muito legal porque eles são navegadores. Exímios quer dizer que eles são, tipo, perfeitos, eles são top das galáxias na navegação. Então, eles eram muito bons na navegação, eles comercializavam madeira e, principalmente, né, o que a herança deles para nós, né, e para os gregos foi o alfabeto. Então, o alfabeto grego se baseou no alfabeto fenício, o alfabeto romano se baseou no alfabeto grego, que se baseou no alfabeto fenício. O alfabeto latino se baseou no alfabeto romano, que se baseou no alfabeto grego, que se baseou no alfabeto fenício. O nosso alfabeto se baseou no alfabeto latino, que se baseou no alfabeto romano, que se baseou no alfabeto grego, que se baseou no alfabeto fenício. Ou seja, os fenícios deixaram uma herança para nós, que foi o nosso alfabeto. Certo? Então, Otávio, você lê pra gente o que está em rosinha lá na página 14? Claro. As poleis cada vez maiores, seguindo o exemplo direito dos fenícios, começaram a enviar grupos de pessoas para fundar colônias no exterior no início do século VIII a.C. Algumas colônias forneciam grãos excedentes para a polis, sendo que todas elas... Otávio, só um pouquinho, só para um pouquinho. O que é excedente, gente? O que é excedente? Quem é que lembra? Excedente. Eles forneciam grãos excedentes para as polis. Polis é cidade, lembra? Tipo, polis não é qualquer cidade, tipo, é a cidade. E o que é excedente? É o que comercializava? Isso é o que comercializava, Laura. Exceder é além do que eu preciso para que eu possa me alimentar. É o que gera o comércio. Então, lá, azeitona e vinho para minha família e o excedente, que é o que sobra, que eu produzo a mais, eu vou comercializar. Então, o excedente gera o comércio, certo? Pode continuar, Otávio. Elas proporcionavam novas pátrias e oportunidades para o número cada vez maior de habitantes das cidades-mães. Na maior parte dos casos, as relações com a cidade patrocinadora desapareciam de forma bastante rápida, sendo que as colônias se tornavam poleis independentes da sua própria forma. Então, as colônias se tornavam polis, as colônias se tornavam cidades, certo? Polis é cidades, né? Nunca esqueçam disso. De acordo com o texto, é possível concluir que a formação das colônias gregas gerava o quê? Que a formação das colônias gregas gerava o quê? Que, de acordo com o texto. Pera, eu tenho que ler as alternativas. Botou o quê, Henrique? Não, que eu ainda tenho que ler as alternativas. Eu acho, prof. Muito bem, Otávio. É a letra C mesmo. Possibilidade de deslocar a população excedente e sem terras da polis de origem. Isso os gregos fizeram muito. Chama-se diáspora grega. Eu vou explicar a palavra diáspora. Diáspora é quando eles se espalham para outros lugares. Lembra que lá no início da unidade que a gente estudou no outro bimestre sobre os gregos, mostrava que os gregos estavam localizados em várias regiões do mar Mediterrâneo, que quando a gente fala de Grécia hoje, a gente fala de um país, né? País grego. Mas a gente não pode falar de país lá na Grécia Antiga, a gente fala de mundo grego. Por que mundo grego? Porque eles estavam espalhados. Era uma diáspora, eles estavam em vários locais do mar Mediterrâneo, tá? Por isso que a gente fala, possibilidade de deslocar a população. Então, quando tinha muita gente numa polis, tipo, eles
essa galera ir para outros lugares, formar novas colônias, que depois vão surgir novas polis, novas cidades. Então, eles incentivavam essas pessoas a irem para outros lugares, correto? Então, por isso que a gente fala mundo grego, que os gregos estavam espalhados por conta dessa diáspora em todo o mar Mediterrâneo, certo? Então, Sim. vamos lá. Agora a gente vai fazer a hora do estudo, tá? A hora do estudo tem as perguntas e 2 alternativas, né? Bem tranquilo para fazer. Então, B, lê para a prof a letra A da página 14, por favor. Me ouviu? B, tu me ouviu? Oi, prof. Desculpa que eu não tinha ligado o áudio. Não tem problema. Ô, B, daí tu lê a letra A para a prof? Tá. Você já imaginou como seria a vida se estivesse na Grécia Antiga? De que forma você faria atividades cotidianas? Como ir ao médico ou se alimentar? Realize... Isso. Ô, B, não precisa ler o realize ali, tá? Olha só, o B falou uma coisa ali, ó. Então, é para você se imaginar lá na Grécia Antiga e as atividades do dia a dia que eles faziam. Você pode ler a letra A já, tá bem? Na Grécia Antiga, se você fosse pequeno agricultor, qual desses 3 produtos provavelmente cultivaria? Azeitona e uva, mandioca e batata. Qual que Eu tu coloquei cultivaria? Azeitona e uva. Azeitona e uva. Azeitona. Porque é o que mais... É o que mais vende. É o que mais era comercializado. Gente, mandioca América, tá? Lembra dos indígenas aqui, tá? Então, azeitona e uva, certo? Letra B. Alicia, lê pra gente. Além de alimentos, que outros tipos de produto você poderia encontrar na praça do mercado conhecido como Ágora? Jarros de cerâmica usados para acondicionar azeite de oliva, vinho, entre outros. Então, todo mundo colocou essa? Sim, né, gente? Jarros de cerâmica usados para o azeite de oliva, para o vinho, entre outros, né? A segunda, né, gente, com casca de melão não dá. Letra C. Ô, Cláudia, lê pra gente a letra C. Além de comerciantes, é bem provável que a cada 10 dias você encontrasse outras pessoas reunidas na praça do mercado. Que pessoas seriam essas? Membros da eclésia que discutiam assuntos... Membros da eclésia. Isso mesmo. Mulheres nas ágoras, gente? Não, não, tá? As ágoras eram formadas o quê? Por homens, né? Lembrem que as mulheres não participam da política. Então, jamais poderiam ser as mulheres. Então, é a primeira ali, membros da eclésia. Ô, Rodrigo, lê pra gente a D. Qual, prof? A D, a letra D. A D? Ah, tá. Se em aula o professor perguntasse quais são os principais seres da mitologia grega, o que você responderia? Deuses, semideuses e heróis. Deuses, semideuses, deuses, anjos, Deuses, anjos e fantasmas. por favor, né? Ô, prof, posso ler a E, prof? Pode ler aí. Indique uma das funções da mitologia: pregar a crença da imortalidade humana ou explicar aspectos da vida na Grécia Antiga. A segunda. A segunda, claro, porque os humanos não são imortais, né? Só os deuses. Então, é a segunda a explicar Né, prof? a vida na Grécia Antiga. Oi? Que pena que a gente não é imortal. Pois é. Ô, Henrique, lê a F para nós. A F qual Sonolento. era a origem da imortalidade dos deuses gregos?
Eu fiquei na dúvida essa. Mas É? acho que deve ser a ausência de sentimentos negativos. Será? É. Porque, olha só, Não, gente. a alimentação à base da ambrosia e néctar, porque eles também têm sentimentos dos seres humanos. Isso mesmo, É verdade. Laura. Perfeita a sua explicação. Por quê? Eles sentem raiva, eles se vingam, então eles não têm ausência, tá? Então, é a primeira. Alimentação à base de ambrosia e néctar. Ô, gente, já ouviram falar que eles falam assim, ó, néctar dos deuses? Porque eles comiam muito néctar, tá? Posso ler? É por isso que eu assinalei a primeira. Pode ler a G. Ler a G? Posso ler? Pode. Periodicamente ocorria um festival esportivo que os gregos apreciavam, afinal, era uma forma de reverenciar Zeus. Que festival era esse? Grandes Dionisíacas ou Olimpíadas? Qual, gente? Olimpíadas. Olimpíadas. Né? A Zeus. Muito a Zeus, né? Olimpíadas a G, então, né? A segunda, Olimpíadas. Ô, Luma, consegue ler para nós a letra H? Luma? Oi, Manuel, lê pra gente H, então. Peraí, professor. É que eu tô cuidando da minha irmã aqui, então agora não posso. E a minha mãe também, ela vai limpar a casa e eu tenho que ficar cuidando dos meus irmãos. Complicado. Letra H. Posso ler? A Manuela não vai conseguir ler? Isabela, consegue ler pra gente H? O que simbolizava a coroa de folhas de louro dada aos atletas das Olimpíadas? Simbolizava que aqueles homens eram os preferidos dos deuses ou simbolizava um prêmio de consolação para os perdedores? Sim. É a primeira, né? A primeira. Ó, isso. Vou fazer aqui aí, tá? Qual é a origem do teatro grego? São livros literários ou são festas ao deus Dionísio, que é o deus do vinho? Festas ao deus Dionísio. Festa ao deus Dionísio. Lembra que eu disse para vocês, inclusive, tá, gente? Existem várias, como é que a gente fala? Grupos de teatro que levam no seu nome Dionísios, por conta do deus Dionísio. Vamos lá. Jota, imagine que você foi com os amigos assistir a uma peça de teatro e que o personagem uma previsão trágica e fez tudo para fugir desse destino, mas não obteve sucesso. Você assistiu uma Tragédia. Uma tragédia, né? Uma tragédia, letra J. Letra K. Qual a principal diferença entre seres humanos e deuses na Grécia Antiga? A imortalidade. A imortalidade. Os deuses são imortais e nós, humanos, totalmente mortais. Tá? Vamos lá. Letra L. Se tivesse dor de estômago e fosse que conselho ele provavelmente lhe daria? Para manter a saúde, é importante manter uma alimentação equilibrada. Então, lembra de Hipócrates, que ele começa a perceber que nós temos que ter uma alimentação saudável e equilibrada. Então, ficou a segunda. Para manter a saúde, é importante manter uma alimentação equilibrada. M. Em determinados dias da semana, você deveria acompanhar seus pais em uma cerimônia religiosa. Se observado à distância, como seria o edifício onde aconteceria essa cerimônia? Grande, passando um aspecto pesado de ser uma fortaleza? Ou ele era um edifício construído sobre colunas, tinha linhas suaves e passaria a impressão de leveza? Lembra lá
das colunas que a gente viu. Tá? Essa daqui. Ele é como se fosse uma fortaleza, gente? Não. Não, é um edifício Então, é um construído sobre edifício colunas. construído sobre colunas. Lembrem, construções gregas, colunas jônicas, que são colunas mais simples, ou dóricas, que são colunas com mais ornamentos, com mais detalhes, né? N. Qual das alternativas a seguir indica uma das características da arte grega? Representação fiel dos seres humanos? Não. Lembra Não, que o ser humano é representação perfeito? idealizada dos seres humanos. Ideal, é perfeito, não tem ruga, não tem pezinho de galinha, tá? Não tem sinal, não tem nada. É uma representação idealizada. Letra O. Heródoto e Tucídides, os dois historiadores que nós falamos, abordaram o mesmo tema nas suas obras. Qual tema era esse? Um falou da guerra dos persas, As guerras gregas. as guerras gregas. Por quê? O Heródoto falou da guerra médica, gregos e persas. E o Tucídides falou da guerra do Peloponeso, Esparta e Atenas. Vamos lá. Os povos da antiguidade não viviam isolados e frequentemente realizavam trocas culturais. Você pulou uma. Eu pulei a P. Vamos lá. No livro de Heródoto, qual seria a explicação para as guerras do Peloponeso? Heródoto. A vontade de Zeus. A vontade de Zeus. Então, lembrem, Heródoto falava de mitologia, dos deuses. Tucídides é do ser humano, tá? E a última, os povos da antiguidade não viviam isolados e frequentemente realizavam trocas culturais. Uma influência sobre os gregos foi o alfabeto e chegou à Grécia Antiga em decorrência de quem? Dos contatos comerciais. Contatos comerciais com os fenícios. Então, lembrem do que é mais importante são o alfabeto, os fenícios. Certo? Peguem lá agora. Oi, amor. Eu só não consegui pegar a H e a O. Tá, então vamos lá. A H ficou a primeira, tá, Alicia? Simbolizava que aqueles homens eram os preferidos dos deuses. A H. E qual a O, Alicia? A O, A O é as guerras gregas, a primeira também. Prof, Fala, Manu. não consegui pegar I e a M direito. Você poderia me falar como? Aí, isso, vamos lá, então, não tem problema. Aí, ficou qual é a origem do teatro? As festas de Dionísio. Tá. Entendeu? Tá? E qual mais, Manu? A M. A M aqui, ó. A M é um edifício construído sobre colunas, linhas chaves, né? Lugares mais altos. Tem, gente? Todo mundo pegou tudo? Mas alguém que ficou com algo atrás, já fala agora, gente, não tem problema. A gente volta e a prof fala para vocês. A K era a primeira, né, prof? Ou a segunda? A K é a primeira, imortalidade. Isso mesmo. A K é a primeira. Todo mundo pegou tudo, o resto, gente, tudo ok? Então, tá. Então, peguem lá o CA de vocês agora. Um caderno de atividades. Vou esperar um pouquinho para vocês pegarem o caderno de atividades. Prof, a história em quadrinhos de Arquimedes pode ser qualquer história dele, né? Isso, tu vai contar na história, em quadrinhos, a história do Arquimedes, tá? Eu não conto toda a história dele. Pode fazer um recorte, como tu disse, falar de uma parte da história dele. Não tem problema, tá? Tipo uma invenção que ele fez.
Isso. O que vocês têm que lembrar é que daí façam com bastante capricho, como eu disse para vocês, porque essa atividade vai valer nota para a história e para a língua portuguesa. Então, eu conversei com a prof. Regina, já como ela está trabalhando isso com vocês, para que vocês não precisem fazer 2 atividades com o mesmo tema, já que eu pedi uma história em quadrinhos, usando a história de Arquimedes, e ela também tem quadrinhos, então a gente se junta e vocês fazem uma única atividade. A diferença é que vocês aí, quando forem enviar, enviem por e-mail da prof. Joyce e da prof. Regina, certo? Então, vamos lá. Página 5 do CA. Página 5 do CA. Tá todo mundo com CA aí? Uhum. Tá? Todo mundo com a página 5 do CA? Tudo ok? Podemos começar? A primeira é para colocar verdadeiro ou falso. A primeira lá diz assim: a alimentação na Grécia Antiga baseava-se em frutas, hortaliças, vinho, azeite e peixes? Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Sim, sim. Verdadeiro. Verdadeiro. A próxima. Essa daqui, gente, não dá para errar. Não havia desigualdade social na Grécia. Falsa, gente. Mulheres não participavam. Estrangeiros, mulheres, escravos. Então, desigualdade assim. Ô, prof, agora que a Laura falou que as mulheres escravos, eu lembrei da Musquinha. Ah, da música. É. Olha só. Vamos lá. Próxima. Uma das principais atividades realizadas na Ágora era o comércio? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O comércio aí também era utilizado para ações políticas. Ô, Vini, que chegou agora, estamos corrigindo o caderno de atividades. Lá na página 5. Correções da apostila. Estamos lá no caderno de atividades. A próxima. Enquanto em Atenas, a principal atividade masculina, a participação política, em Esparta era o militarismo? Falso. Não? Não tá ao contrário? Verdadeira. Ah, olha só. Enquanto Atenas, a principal atividade masculina era a participação? Democracia e pras armas. Verdadeiro. Esparta era o militarismo. Verdadeiro. Prof, eu não tô ouvindo nada. Tá ouvindo? Não tô conseguindo ouvir o seu som. Porque eu acho que me ligaram no celular e eu acho que agora travou o som. Tenta sair e entrar de novo, então, Henrique. Foi o Henrique? Agora voltou, prof. Voltou? Ah, então tá bom. Ah, eu confundi as duas. Ó, ficou assim, ó. A número 1 ficou verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Certo? Conferiram aí? Peraí, prof, pode falar. Pode falar, João. Ó, verdadeiro, B, falso, verdadeiro e verdadeiro, número 1. Deu certo, B? Sim, prof. Obrigado. De nada. Gente, ó, não deixa passar nada. Tem dúvida, pergunta, tá? Então, número 1 ficou verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. A número 2 fala assim: na Grécia Antiga, quais eram as diferenças e as semelhanças entre as mulheres que viviam em Atenas e as mulheres que viviam em Esparta? As mulheres atenienses tinham uma vida rígida, bem sem liberdade, e as espartanas participavam mais da política porque os homens espartanos participavam do militarismo. Isso mesmo. Então, as mulheres atenienses, tá? Elas viviam sobre a tutela, ou seja, viviam sobre a ideia que elas têm que obedecer ao marido, uma sociedade patriarcal. Elas não saíam muito de casa, certo? Elas não tinham liberdade, elas não tinham direito a participar de nada.
Em Esparta, como os homens estão envolvidos com o militarismo, as mulheres têm mais liberdade que em Atenas. Inclusive, bem interessante falar isso, que as mulheres faziam atividade física cedo. Por quê? Porque como eles diziam que elas seriam os futuros guerreiros, eles pensavam o seguinte, então vamos valorizar, vamos fazer com que elas façam atividade física, porque daí elas vão conseguir gerar crianças que tenham força física também. Ou seja, crianças que sejam saudáveis. Então, elas fazem um treinamento físico, as mulheres espartanas. Elas têm muito mais liberdade do que atenienses. Depois, a prof bate uma foto da correção e coloca lá no grupo. Nem se preocupem, tá bom? Eu quero mais que vocês prestem atenção. Aí depois vocês podem registrar com calma lá do grupo que a prof tira foto. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser? E daí a prof consegue explicar, certo? E depois vocês só fazem um registro. Lá a prof coloca a fotinho como é que é? Do gabarito. Fala, Henrique. A diferença, então, era porque as mulheres das duas cidades não participavam da principal atividade da cidade, porque em Esparta era conhecido como uma cidade que guerreava, mas elas não participavam. Em Atenas era a cidade da política, mas elas não participavam. Não, Henrique, olha só, presta atenção na prof. A diferença é que em Atenas as mulheres ficam dentro de casa, reclusas, elas não têm direito a participar da política. Quando saem de casa só com o marido, tá? Não podem sair sozinhas. E então elas não têm liberdade. Em Esparta, elas têm muito mais liberdade, porque os homens estão no conflito, na guerra. Então elas praticam comércio, elas têm mais liberdade, elas fazem atividade física porque elas são valorizadas, porque elas vão ser mães dos próximos guerreiros. Então, em Esparta, elas têm muito mais liberdade do que em Atenas. Certo, Henrique? Entendeu? Sim, é que eu estava falando das semelhanças. Eu acho que eu disse diferença. Tu falou diferenças? Foi isso? Daí eu disse diferença, mas era semelhança. Ó, cite duas características da religião da Grécia Antiga. Eles acreditavam em vários deuses, então a gente fala que é Como é que é? Eram politeístas. Politeístas. Vários deuses, politeístas. Os deuses gregos são o quê, gente? Tais. E outra coisa que é legal dos deuses gregos é que eles são parecidos com quem? Com os humanos. Com os humanos. Então, havia muita semelhança dos deuses com os humanos, tá? Então, se a gente fosse colocar várias características dos deuses gregos, eles são da religião grega, eles são politeístas. Fala, Teodoro. Pergunta. Não consegui te ouvir, Teodoro. Você não está conseguindo me ouvir? Não estou conseguindo te ouvir. Tenta de novo, Teodoro. Ele perguntou qual é a 3. A 3, a prof está falando agora, tá? Ó, a 3, cite duas características da religião da Grécia. A primeira e a mais importante, eles eram o quê? Politeístas. Acreditavam em vários deuses. Depois, a gente pode falar que esses deuses eram o quê? Imortais, deuses imortais, que esses deuses são seres humanos, certo? Que eles sentem raiva, que eles sentem rancor, que eles sentem inveja, né? Eles participam ativamente da vida dos seres humanos. E os gregos antigos, eles acreditavam também em destino. Tipo, aconteceu porque foram os deuses que
quiseram. Então, o que eu não posso esquecer da religião grega? Eles são politeístas, que os deuses são parecidos com os humanos, que os deuses são imortais, que os deuses sentem raiva, rancor, inveja, se vingam dos seres humanos, e que os gregos acreditavam também que que a vida deles estava relacionada muito com o que os deuses queriam, certo? Então não pode... Os deuses escolhiam o destino da vida deles. Isso mesmo, que eram os deuses que escolhiam o destino deles. Certo? Agora, número 4. A número 4 é para analisar as afirmativas e dizer quais são corretas. Vou ler para vocês percebam se está correto ou não. Cada um dos deuses gregos tinha sua atribuição. A deusa da caça, a deusa do amor, né? E a qual se relacionava com uma força da natureza, uma atividade ou uma profissão. Verdadeira? Verdadeira. Ó, número 2. Sim. Os deuses gregos eram fisicamente semelhantes aos seres humanos, diferentemente de alguns deuses egípcios, que tinham características zoomórficas, que são características de animais, e humanas junto. Verdadeira? Verdadeira. Os gregos, os deuses, são parecidos conosco. Não tem nada de forma de animal, nada. Os deuses gregos. 3. Os deuses e os heróis são os únicos personagens da mitologia grega? Não. Não. Órgonas, nós temos, né, semideuses, enfim. Então, qual é a alternativa certa? A alternativa D, tá? Apenas a 1 e a 2 estão corretas. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Beleza, gente? Posso ir para 5? Sim. Vamos lá. O deus grego do céu e dos raios chama-se? Zeus. 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 Anotem ali. Deus grego do céu e dos raios chama-se Zeus. Ártemis é a deusa grega da Caça. caça. Muito bem. Também é associada à castidade e à lua. Então, Ártemis, deusa da caça. O deus grego dos mares. Poseidon. 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 Mas terminou de ler. O deus grego dos mares, das fontes e dos Os lagos. lagos é chamado de Poseidon. Poseidon. Hermes é o quê, gente? Mensageiro. Mensageiro. É o mensageiro, muito bem. Hermes é o mensageiro dos deuses, que conduz os mortos até Hades. Então, letra A é Zeus, certo? Letra B é a caça, que é a Ártemis, é a deusa da caça. Letra C é Poseidon, que é o deus dos mares, dos lagos, das águas, né? Poseidon. E a letra D, mensageiro. Era mensageiro. Conseguiram acompanhar? Gente. A letra E. O teatro surgiu nas festas em homenagem a quem? Dionísio. Dionísio, considerado o deus do vinho. Então, a letra E ficou Dionísio. Ô, prof, Oi, tem uma amor. coisa boa do Dionísio, ele nunca fica bêbado. Ele pega uma taça de vinho, toma um gole, toma dois, mas nunca fica. Ó, a letra F agora. A deusa do amor é Afrodite. Afrodite. E a da sabedoria era Atena. 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 Ó, lembra de Atenas, conhecimento, tá? Ô, prof, Oi.
Eu estava pesquisando na internet sobre Atena e Atena em grego é Ainvá, né? Ainvá. Ó, vamos lá, então ficou assim. Letra A ficou Zeus, para vocês conferirem. Letra B, Caça. Letra C, Poseidon. Letra D, Mensageiro. Letra E, Dionísio. Letra F, Afrodite. E certo? Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Sim. Muito bem. A número 6 tem uma imagem aqui, um vaso de cerâmica, né, gente? As atividades representadas no fragmento. O que eles estão fazendo aqui nessas atividades aqui, gente? Recebimento de treinamento militar? Ó, aí fala teatro grego, religião grega, educação em Esparta, mas será que é educação? Eles estão com... As Olimpíadas. Muito bem, as Olimpíadas, ó, disco na mão aqui, ó, aqui de, como se fosse... Tá? É as Olimpíadas. Isso. Então, a número 6 é a letra C, é a representação das Olimpíadas. Ó, a número 7 é para completar também. Aí fala que os Jogos Olímpicos eram um evento em homenagem a quem? Zeus. Muito bem. Os Jogos Olímpicos eram um evento em homenagem a Zeus. Era-se uma das maiores celebrações de onde? Da Grécia. Isso, Grécia. da Grécia Antiga, né? Da Grécia Antiga. Realizados a cada quanto 4 anos. 4 anos, desde a antiguidade já. Realizada a cada 4 anos, duravam aproximadamente uma semana e reuniam atletas de diversas cidades e estados gregas. As Olimpíadas gregas tinham grande importância na política, pois aconteciam na cidade-estado de Olímpia. Olímpia, por isso Olimpíadas, tá? Porque na cidade-estado de Olímpia, por isso o nome Olimpíadas. Ô, prof, Oi. é na Olimpíada que eles celebram Zeus, né? Sim. Onde se davam as principais discussões e alianças políticas e militares do mundo helênico. O mundo helênico é o mundo grego, eu já disse para vocês. Então, alternativa B. Certo? Alternativa B, a número 7. Alternativa B. Amores, falta 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a fotinho para vocês, certo? O prof vai colocar a foto lá no grupo da última página ali de correção. Vou colocar de todas, na verdade. Daí vocês deem uma olhadinha ali com calma. E... Professora, a Oi? internet foi caído. Aí Não tem problema, Matheus. A prof gravou a aula, tá? A prof hoje fez como se fosse até uma revisão, porque quando a gente vai corrigindo, a gente vai relembrando o conteúdo. A gente fez a correção, depois pode assistir sem problema nenhum. E a prof vai liberar as trilhas, certo? Então, vocês terão o trabalho